Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que tudo esteja bem e que continue assim nesse final de semana aí. Bom, primeiramente, deixa eu agradecer a todos os inscritos do canal, porque é maravilhoso saber que eu tenho aqui 3.160 pessoas atualmente no canal. Na verdade, 3.184 pessoas inscritas no meu canal. Quero agradecer a você que faz parte disso. Parabéns para você também, porque eu não faço sozinho. Eu faço vídeos para vocês e com o maior prazer. Agradeço os comentários, tá? Agradeço as indicações de vídeo que é para fazer, do que não é. Infelizmente eu não posso atender a todos, porque aqui assim é mais um canal voltado à cibersegurança, tá? E óbvio, eu vou fazer alguns vídeos ainda de linguagens de programação, C Sharp, C, tá? C++, Pascal, tá? Não só para redes, mas em geral, tá? O básico dessas linguagens, tá? Eu já tenho de Python, se vocês verem lá no canal tem uma lista aqui no canal. Também me pediram para criar um Discord. Eu já criei esse Discord. O link vai estar na descrição do vídeo aqui, tá bom? Do Discord. E bom, vamos lá. Hoje eu vou fazer a versão em português do ransomware que eu fiz na sexta-feira. Esse ransomware nós vamos criar ele utilizando o Python e o módulo do Python chamado Fernet. Vou abrir um parênteses aqui. Essa semana, nesse mesmo dia, nesse vídeo, eu recebi uma mensagem falando que o AES, que é o Advanced Encryption Standard, seria melhor. Sim, ele é melhor. Bem melhor do que o Fernet. Mas, para quem está iniciando, não adianta eu mostrar, fazer com AES, fazer um monte de coisa se a pessoa não entende o que é criptografia. Tem que fazer um vídeo para todos. Ok? E o Fernet, ele cumpre esse papel, ele supra essa necessidade. Por quê? O Fernet ele é baseado em dois tipos de criptografia. AES usando 128. O AES ele tem em três tipos: AES 128 bits, 192 e 256. O que o Fernet utiliza é o 128. E tem também o HMAC usando o SHA-256, tá? O hashing 256 para criar as criptografias. E um detalhe bem grande, tá? O Fernet ele foi criado pelos próprios desenvolvedores do Python.org. Tá? Ele é uma funcionalidade de um módulo desenvolvido por esses servidores. Ele trabalha tanto com criptografia e autenticação. Ele faz as duas coisas, autenticação e criptografia. E também existem empresas grandes que utilizam o Fernet, por incrível que pareça. Por exemplo, Apache Airflow, o Red Hat Overcloud e o Databricks. Tá? São empresas assim, que são gigantes no mercado. São gigantes no mercado. Eu vou fazer um vídeo sobre criptografia, explicando o que é a criptografia, tá? Os tipos de criptografia que tem, os tipos de hash que tem também. Uma outra coisa, só para vocês saberem, o AES é um tipo de criptografia simétrica. A mesma coisa usa o Fernet, tá? O módulo dele é de criptografia simétrica. Você tem que ter uma chave para uma senha para abrir. Não é uma chave, não é uma criptografia assimétrica que tem que ter uma chave pública e uma chave privada. Também vou falar sobre isso no próximo, não no próximo vídeo, mas eu vou fazer um vídeo sobre criptografia em específico, tá? Então vamos lá. Já sabemos como utilizar o Python, né, e o módulo Fernet. Agora, uma coisa muito importante que eu sempre falo e que eu vou repetir em todo o vídeo: não tenha espírito de porco. Não venha aqui aprender a fazer isso aqui, aprender a criar um trojão, um ransomware, um keylogger, um backdoor ou qualquer outra coisa e infectar uma pessoa que tem menos conhecimento que você, ou infectar alguém e acabar com a sua vida, porque é o que vai acontecer. Não existe 100% seguro. Já falei várias vezes e vou continuar falando. Não existe nada 100% seguro. Se alguém fala para você que é 100% seguro, cai fora, não vai na onda porque é mentira, tá? Agora, o que eu vou fazer para módulo educativo, para
amostra educativa. Eu vou criar uma pasta, vou criar alguns arquivos dentro dessa pasta e aí nós vamos criptografar esses arquivos que estão dentro desta pasta, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é o que? Eu vou abrir aqui o meu terminal. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, hoje eu vou usar o Kali porque o meu Ubuntu deu problema, eu não quis instalar outro. Fui tentar agora e eu não quis perder tempo para instalar outro. Deixa eu ver, ransom, tá? Eu tenho esse ransom aqui, tá? Deixa eu abrir lá essa pastinha aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa nessa pasta. Não tá vazia, então beleza. Esse é o nano teste1.txt. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vou dar um Ctrl X, vou salvar. Vou criar um outro nano. Que ótimo. cd ransom nano teste1.txt. 1, 2, 3, 4, 5, tá. Vou salvar. Agora vou criar outro nano teste2.txt. Obelix Cryptodata. Tá, vou salvar. Ok. Vou criar aqui um data.sql. Nano data.sql. Create database test use test create table test aqui id int, tá, e token big int, tá, vou fechar aqui com Ctrl X, salvei, beleza. Ctrl L para limpar. Vou abrir aqui o meu mousepad, tá. Agora a gente vai começar a trabalhar com o... Deixa eu aumentar a tela disso aqui. Eu não sei nem como aumenta, na verdade. Preferências, editor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Não acredito que é isso. Não, não é. Preferences, Indentation, não. Viajei legal. Ela tava em 11, né? Não sei mexer nesse aqui, nesse mousepad. Desculpa aí, pessoal, tá? Document, outsize, não faço a menor ideia do que é. Tá, não tem, então vou fazer assim, vai no nano mesmo. Vou criar aqui um nano malware.py. Ok? Primeira coisa, nós temos que importar aqui, avisar aqui aqui a bin env python 3, tá? Agora nós vamos import OS, nós vamos importar o sistema operacional, tá? E aí vou dar um enter. Agora nós iremos importar o módulo do Fernet, tá? Então, ó, from cryptography.fernet import fernet. Ok? Perfeito. Agora, pessoal, nós temos que fazer, nós temos que salvar, não, desculpa, nós temos que criar uma lista, uma variável onde vai ter uma lista que vai receber os arquivos que estão no mesmo diretório. Para isso, nós vamos criar um arquivo, uma variável usando uma lista. No Python nós temos as listas, as tuplas e os dicionários e o dicionário. E nós vamos utilizar uma lista. Então, files, ou você pode colocar o nome de arquivo, depois você só vê onde você vai colocar para modificar para o jeito que você quer. Tá? Beleza. Agora nós precisamos fazer um laço, um loop, para escanear os arquivos dentro do nosso diretório. Então, for file in os.listdir, tá? Eu estou falando aqui que ele vai para arquivo no listdir, ou seja, vai listar o diretório,
Vou dar um Enter. Vou dar um Tab, porque no meu... Ó, lembrando, tá? Você pode usar o PyCharm, você pode usar um editor de texto, você pode usar o Idle 3, qualquer outro. Eu vou usar o Nano porque eu já estou aqui com ele mesmo, então tá tranquilo. Agora, veja bem, como eu vou criar um ransomware que vai criptografar os arquivos dentro de uma pasta, eu tenho que abrir uma exceção para os arquivos que irão ser gerados. Por exemplo, eu vou criar ali o malware.py, né, que é o Python. Quando eu executar esse ransomware, ele vai gerar uma chave. Tá? Essa chave ela também vai ser armazenada na mesma pasta. Então eu tenho que colocar ela também como exceção. E para que eu possa descriptografar os arquivos, eu tenho que criar um arquivo para descriptografar, que também vai ser em Python. Eu também tenho que criar uma exceção para não criptografar esses arquivos. Então nós vamos fazer assim, ó. If, tá? Aí nós vamos fazer o que? Agora nós vamos pegar esses arquivos e fazer comparação, tá? File igual, eu vou colocar aqui entre parênteses, malware.py or file equal, eu vou gerar um aqui, the key, pode ser the key, or key, my key, any key, ok? Vou colocar the key, the key.key, ponto key, tá? Or file equal, aqui vai ser decrypt.py, tá? Aí eu vou dar aqui 1, 2, tá? Agora eu vou falar o que para ele? Continue. Por que ele vai continuar? Porque ele não vai criptografar esses arquivos, então ele vai dar um salto nesses arquivos e vai deixar eles sem tocar neles, tá? Agora eu vou fazer assim, ó, if, veja bem, agora eu preciso falar assim, ó, se o arquivo está dentro do caminho X e ele é um arquivo, eu preciso colocar ele na minha lista de aqui, tá? Na minha lista. Então eu preciso dar um append, ok? Então assim, ó, os.path.isFile. Eu vou pegar o arquivo aqui, esse arquivo que ele está gerando, vou colocar aqui, ó, file. E aí eu vou fazer o que? 1, 2. Files, ó, files, ele vai chamar, ele vai invocar a lista files e vai dar um append, tá? Esse append é para jogar o nome do arquivo para dentro da nossa lista. Então, file. Perfeito? Bom, aqui está a primeira parte. Eu vou dar um print, tá? Não precisa dar print se você não quiser, mas eu vou colocar assim, ó, encrypted files, tá? File, ou melhor, files, tá? Agora, a outra parte seria o que? Nós vamos gerar uma aqui usando o thekey e usando o fernet para que ele possa ser validado após para descriptografar. Então assim, ó, key igual fernet, ok? Agora dou um ponto generate key, ou seja, o fernet ele vai invocar a função generate key e aí ele vai começar a trabalhar com o arquivo, que é este aqui. Vou dar um enter, with open, ok? Ou seja, com o arquivo thekey, tá? thekey.key, vírgula, agora eu coloco wb para write, aí ó, as thekey, tá? Vou dar um enter. O que vai acontecer? Ele está falando assim, ó, com o arquivo thekey como que thekey, vou dar aqui um open, ele vai fazer o que? Ele vai escrever o arquivo, ou seja, ele vai criar o arquivo thekey, tá bom? thekey.write, tá? E aí ele vai escrever, tá? Aqui, tá bom?
Agora nós precisamos criar um outro for, um outro loop, para que ele possa analisar os arquivos e aí começar a escrever nesses arquivos, tá? Então enter for file in files, veja bem, with open, aí eu coloco aqui o arquivo file e eu coloco rb as the file, tá? Aí 1, 2. Agora nós vamos criar uma variável chamada conteúdo ou content. Eu gosto de colocar em inglês, então para mim seria content, tá? Igual. Esse content é o que está dentro de cada arquivo. Por exemplo, no arquivo, nem sei onde está, o arquivo está na pasta ransom. Desculpem, pessoal. The ransom aqui. Ó, eu tenho esse aqui, né? Eu vou abrir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E obelix CryptoData. E ali no database ali nós temos o banco de dados. Ele vai pegar o arquivo e vai ler o conteúdo que está dentro daquele arquivo e aí ele vai trabalhar a criptografia, beleza? Então é the file.read, ou seja, ele vai ler esses arquivos. Agora eu vou criar uma outra variável, tá? Content. Aí eu vou colocar assim, encrypted ou encrypt igual. Eu vou invocar o fernet, por quê? Fernet, aí eu coloco aqui que essa chave, se tudo estiver ok, ele vai chamar a função encrypt dentro do fernet. Aí eu vou colocar aqui content, que é esse conteúdo aqui. Ou seja, primeiro ele vai ler o que está dentro do conteúdo, depois ele vai invocar uma variável chamada content encrypt. Ele vai essa content encrypt, essa variável, ela vai servir para quê? Para chamar o módulo do fernet, uma função que ele vai chamar a chave, vai verificar e vai falar assim, ó, encripta o que ele vai criptografar? O conteúdo que está dentro do file, dentro do meu arquivo aqui, tá? Vou dar um enter, 1. E aí, agora eu preciso fazer o que? Agora vem a parte da criptografia mesmo, tá? Então assim, ó, with open, vou abrir aqui. Open o que? Eu vou dar um open file wb, tá? E eu vou colocar assim, ó, as the file. Eu sempre coloco espaço, cara. Ok, agora o que vai acontecer? Ele vai escrever sobre o que nós temos lá. Ao invés de nós termos um texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai escrever com a chave criptográfica. Deixa eu fazer assim, é melhor. Então é the file ponto write. Mas write o que? Nós vamos escrever no conteúdo encriptado, na variável aqui. Ou seja, a variável theFileWrite.write, ela vai chamar essa função aqui para dentro e vai criptografar o que? Content encrypt. Tá. E é isso. Agora nós podemos imprimir uma mensagem print all your files has been encrypted. Tá. Vou dar um Ctrl X para salvar. Sim. E malware.py. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu diminuir isso aqui. Aqui. E aqui, tá? Eu não gosto do Kali porque tem esses problemas, cara. Ó, eu vou vir aqui. Beleza, nós temos ali a pasta ransom. ls. Deixa eu dar um ls. Ó, eu tenho o data SQL, o teste 1 e o teste 2. Eu vou chamar o Python 3 malware.py. Eu vou dar um enter.
Ó, os arquivos foram criptografados. Ó, eu tenho uma chave que ele gerou a nossa aqui. Vou abrir, ó. Eu já não tenho mais nada. Ó, tá vendo? Olha só. The document has been externally modified. Do you want to reload it from the disk? O documento foi externamente modificado. Você quer dar um reload? Sim, eu vou dar um reload. Ó, o teste 1. Ele já mudou, tá bom? Vou fechar. E vou fechar. Sinceramente, aqui a gente já perderia o arquivo, tá? Se nós não tivéssemos um decryptor, né? Então vou dar um clear, vou dar um nano. Qual foi o nome que eu salvei lá? Deixa eu ver aqui. Open with mousepad. Decrypt. Ok. É bom. Vou deixar aberto aqui também. Aqui. Tá. Só para me consultar os nomes ali, beleza? Agora, como que eu preciso fazer isso? Deixa eu só fazer um negócio aqui, rapidão. Aí. É porque a câmera está muito para cima, eu gosto de ver porque eu uso, como é que é o nome aqui do negócio? Esse negocinho que está aparecendo aqui na tela aqui em pedaço. Eu não lembro nesse programa, mas enfim. E aí a minha câmera estava lá em cima, eu botei para baixo. Decrypt.py. Agora nós vamos criar o arquivo para descriptografar. Tá? Então vamos lá. Mesmo esquema. Tá? Bin env Python 3. Beleza? Import os from. Aí eu vou colocar novamente cryptography dot fernet import fernet, ok? A primeira parte aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Então ó, você pode copiar essa parte aqui até o print, tá bom? Então vamos lá, files, a gente vai criar aqui a lista novamente. Agora nós vamos escanear, né? Nós vamos usar um for file in. Vamos colocar novamente o os.listdir, tá? Aqui. Agora nós vamos colocar a comparação if, okay, file equal to malware.py or file equal to the key.key or file equal to decrypt.py. Puxar para cá, né? Aí ele vai dar o que? Ele vai continuar. Então continue, ok? If. Agora eu vou ver novamente o caminho. Se o caminho é se a função se o arquivo está num caminho determinado, né, como a função anterior, eu vou fazer ele e vou jogar para minha lista arquivos, tá? Então os.path. Isso file. Ele vai me falar se é um arquivo e se for um arquivo, ele vai jogar, tá bom? Eu vou colocar file. Aí agora eu coloco ele para, deixa eu só dar dois pontos aqui. Files.append file, tá? Eu vou imprimir ele aqui, print files, tá? Beleza. Qual a próxima função? Agora nós temos que abrir a chave, tá? Nós vamos colocar um with open the key.key, tá? Junto com o RB, porque ele já está feito já. Então as key, tá? Vou importar ele como chave. E agora nós vamos criar uma variável, tá? Eu vou colocar aqui secret key, ou você pode colocar o nome que quiser, palavra secreta com underline, pode colocar senha secreta, tá? Ou qualquer outra coisa, tá? Não tem problema nenhum. Ó, secret key igual, aí eu tenho que colocar o que? Eu vou colocar o meu key aqui, key.read,
ele vai ler a chave, tá? E aí agora nós precisamos criar duas outras variáveis. A primeira, qual é? Passphrase. This passphrase vai receber um valor que nós determinarmos. Por exemplo, cybersec. Essa aqui é a minha senha. Por que tem uma senha aqui? Porque quando o usuário digitar, lembrando que ela não é uma chave assimétrica que tem uma chave pública e uma chave privada, ela é uma única só, é um algoritmo de criptografia simétrico. Não existe duas vias, tá? É uma só e você abre com senha, tá? Então vamos lá. User password, tá? Vou colocar aqui. E agora nós vamos criar um input para ele escrever a senha dele. Então, ó, input, enter the password to decrypt your files. Aí, beleza? Poderia dar uma nova linha ali, mas não vou dar não. Tá? Vou dar um enter. Agora nós precisamos criar uma condição para comparar se as senhas são idênticas. Não é nada, não é parecido, não é quase igual. Não, elas têm que ser idênticas para funcionar. Então vamos fazer assim, ó. If o password igual to passphrase, aí vai vir uma função, o que? Um for, porque nós agora vamos começar a escanear os arquivos para poder descriptografar. Ok? Então nós vamos fazer assim, ó, for file in files. Veja bem, aí nós já estamos mexendo na lista de novo. Tá? Agora nós vamos criar um with open file, aqui uma vírgula. Nós vamos chamar a função RB novamente, tá? RB para descriptografar as the file, tá? Aqui. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma outra variável também para descriptografar. Então eu vou colocar mesmo a content, ok? E aqui eu vou colocar o que? The file.read, desculpa. Ele vai fazer o que? Ele vai abrir o arquivo e vai começar a ler o conteúdo dentro do meu arquivo. Tá? E como não tem um split para dividir os arquivos, o que ele vai fazer? Ele vai ler como se fosse tudo uma linha. Não importa se tem 10 ou 15 linhas. Se não tiver um enter, algo assim, ou por mais que tivesse um enter, ele ia continuar lendo como se fosse apenas uma linha, porque não tem o split. Tá? Ou seja, não está splitado. Tá bom? Então, agora nós vamos criar uma outra variável aqui. Para quê? Para descriptografar. Então é content decrypt igual. Nós vamos chamar a função fernet novamente. Fernet, tá? Aí agora nós vamos colocar o que? A variável que nós criamos ali em cima. Então no meu caso seria secret key, tá? Ponto que nós usamos a primeira encrypt. Nós vamos utilizar a segunda como decrypt, tá? Decrypt. O que nós vamos decriptar? O conteúdo. Então seria content, tá? Que é o conteúdo do arquivo. Vou dar um enter no tab, 2 tabs, porque eu tenho que fazer indentação no Python. Lembrando que a indentação é muito importante. Para você que está usando aí o PyCharm ou o editor de textos, talvez te dê, dependendo do editor. Tá? O Atom, por exemplo, eu sei que dá. O Visual Studio também, que é muito bom. Tá? Eu não estou usando, mas o Visual Studio é muito bom. Não tem nesse calha aqui, porque é uma máquina recente. Enfim, eu estou dando tab porque eu tenho que criar a indentação do Python. Tá? Agora, nós vamos abrir esse arquivo. Ele já está lendo, nessa primeira parte, ele está lendo o arquivo. Tá aqui, ó, o read aqui. E ele vai começar a fazer a descriptografia. Agora tem que colocar with open. Aí eu coloco file aqui. Eu vou colocar um WB para write. Aqui é read e aqui write.
tá? Eu coloco the file, vou dar um tab, outro tab. Aí agora eu vou colocar o que? Eu vou colocar o file e vou escrever .write, the file.write. Por quê? Agora ele vai escrever e devolver o meu conteúdo, tá? Então ele vai fazer o que? Vai chamar essa função aqui, tá? De esse bloco content decrypt para descriptografar os arquivos e vai escrever os arquivos descriptografados no meu arquivo novamente, tá? Ele vai pegar o arquivo que está criptografado, ele vai abrir esse arquivo, vai ler o conteúdo criptografado, ele vai pegar esse conteúdo criptografado e vai descriptografar. Aqui está decrypt content e aqui está a função read the file, ou seja, ele vai ler, vai pegar o conteúdo, vai chamar essa função para descriptografar e aqui ele vai escrever esse conteúdo em palavras que nós podemos ver. Então, vamos dizer assim, tá? Em coisas legíveis. Então vou colocar content, tá? Decrypt. Eu vou dar aqui um enter. E agora eu poderia o que? Eu vou dar aqui por exemplo, deixa eu ver, 1, 2, 4 with content with. Eu vou fazer assim, print, tá? Your files, you recovered all your files, okay? Ou seja, você recuperou todos os seus arquivos. Agora, imagina que ele coloque uma senha errada, tá? Se a senha for errada, eu preciso ter um tratamento para essa senha. Então vou colocar assim, ó, else, vou dar um enter, print, enter the right password to recover your files. Ou seja, entre uma senha correta para recuperar os seus arquivos. Eu vou dar um Ctrl X, vou salvar, beleza. Tá, voltando aqui, vou dar um ls. Ó, nós temos todos os arquivos aqui. A chave está aqui. Tá, deixa eu pegar aqui para nós vermos o que vai acontecer. Vamos ver se vai dar algum erro. Provavelmente sempre dá. Deve ter esquecido alguma coisa. Se não for, é milagre mesmo. Python 3. Tá. Decrypt.python. Que dúvida. List append. Deixa eu ver aqui qual foi o erro. Não, no decrypt. Aqui, ótimo. Append. Append. Ok. Vamos ver. Ctrl L. Decrypt. Vamos ver. Ó, agora beleza. Pera aí. Qual que é a senha? Deixa eu abrir aqui no texto. Porque eu não lembro a senha que eu coloquei aqui. Tá, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui. Vou chamar essa pasta aqui primeiro. Ó. Vou dar um paste. Tá, a gente pegou ali. Deixa eu diminuir aqui pra gente ver, ó. Vou dar um aqui. Beleza. Enter. Ó, você recuperou todos os seus arquivos. Vamos abrir. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, a gente recuperou um. E Obelix Cryptodata. Tá. Aí vamos ver o banco de dados também. Se ele ficou mexido. Ó, voltou tudo certinho no banco de dados. Tá bom? Então, funciona. Tá? O Fernet funciona. Ele funciona bem. Tá? Não precisa se preocupar quem está iniciando, que ele, para quem está iniciando, é uma mão na roda. Ele vai funcionar legal, ele vai te ajudar para a questão de estudo. Procure dar uma estudada a mais no módulo, tá? E logo vou subir um arquivo sobre modos de criptografia e as opções que existem, né? Assimétrica, simétrica, funções de hash, entre outras, tá? Bom, por enquanto é isso. Agradeço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que
Se você gostou, dá um like, compartilha com seu amigo. Se você gostou do meu canal, se inscreve no canal, tá? Que tem sempre vídeos assim, passo a passo, mostrando como faz e mostrando a execução e não só fazendo e deixando pela metade, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.